One Piece, um anime muito amado por muitos e odiado também por vários, e também que possui muitas pessoas que falam o seguinte a seu respeito: porra, mano, eu nunca fiz nada pro cara e ele me pede pra ver um anime de mais de 1000 episódios de um pirata que estica, mano, que bosta! Bem, eu vi mais de 1000 episódios do Pirata que Estica e eu venho aqui responder essa pergunta: será que essa ideia de que não vale a pena ver o anime é válida sim? Ela é válida. Em partes. Eu julgo que por alguns motivos as pessoas são relativamente extremistas quando se trata de One Piece, porque ou você tem um grupo de gente que insiste em falar que é uma bosta por conta do tamanho, a maior parte dessas nunca tendo nem encostado no anime, diga-se de passagem, ou você tem um grupo igualmente meio idiota que fala que acha que mais de 1000 é pouco e que se você começar você nunca mais vai querer que acabe. E aqui nesse vídeo eu vou meio que desbancar os dois grupos, porque sendo extremamente sincero, os dois estão muito errados em muitos aspectos. O primeiro por conta de um leviano preconceito infundado e o outro por conta de um saudosismo tão infundado quanto. Bem, vamos começar com o pensamento inicial que você deveria ter quando comenta sobre esse assunto. One Piece é bom? Lógico, é bom pra um santo caralho. E você não precisa esperar 300 episódios pra saber disso, igual tanta gente insiste em falar que é assim. Pra falar a verdade, eu acho que parte da graça dessa história é justamente ver como que esse carinha que você desde o início acompanhou passou disso pra isso, de uma forma no mínimo inspiradora. O jeito que o Luffy toca a vida, em conjunto com como o mundo é tratado, mostra não só a sequência de ideias incríveis, como também desbanca a ideia de shonen genérico. Porque realmente, existem sim alguns clichês de Battle Shonen, mas a última coisa que o PE é genérico. Você se encanta tanto por cada personagem ali que eles viram seres de conforto pra você, principalmente Chapéus de Palha, e quem assistiu sabe exatamente do que eu tô falando, afinal não é toda obra que faz você chorar por conta de um objeto inanimado. Só isso já mostra o quanto que ela é capaz de encantar as pessoas de um jeito meio surreal. Mas bem, depois de tudo isso que eu falei, eu te faço outra pergunta bem importante. Beleza, mas então vale a pena ver One Piece? Não. Na maioria das vezes não. Isso porque, pra começar, o fã não deveria entender que nem todo mundo tem tempo pra gastar vendo anime. Então, às vezes, não é uma questão de preconceito. Às vezes, o fato do cara trabalhar pra cacete, ter filho pra cuidar em casa e ter vida social faz ele preferir ver uma obra mais curta, na qual ele vai ver o início, o meio e o final e vai se divertir tanto quanto ele se divertiria em OP. Só que aí os caras falam: não, mas vale a pena ver um episódio por dia por mais de 3 anos, pra uma obra como One Piece vale a pena! E é aí que eu te falo, não, o One Piece não é tão bom assim. É excelente, mas não ao ponto de valer a pena gastar anos da sua vida vendo um episódio por dia. Tem muita história muito menor que vai te fornecer uma experiência igualmente boa e não vai gastar tanto do seu tempo. Isso sem contar o fato que no anime eu não acho que vale a pena nem se você tiver tempo, porque puta que pariu, o tempo em Dressrosa que você vai gastar vendo essas pessoas aqui se mexendo no Coliseu é um negócio tenebroso. A Toei acho que passou por tempos difíceis em alguns momentos da produção do anime, então a animação e o pacing, que já não era a melhor coisa do mundo, se transformaram num negócio aterrorizante. Eu não tô brincando, olha pra essa porra aqui. Foi um estúdio multimilionário que desenhou isso daqui. Essa foi mais ou menos a mesma época que as pessoas estavam reclamando da animação de Dragon Ball Super, e eu sinceramente não sei ao certo o que aconteceu dentro do estúdio nessa época para poder discorrer sobre. Inclusive, se alguém souber mais sobre o assunto, põe nos comentários aí que eu quero muito saber. Mas é perceptível que não foi algo exclusivo de DBS. Basicamente, em todo o pós-time skip até o arco de Wano, com exceção de partes da luta do Katakuri, tudo ali basicamente se resumia a um monte de cena mal animada pra encher linguiça, uns momentos onde a desproporção dos personagens virava um problema bem evidente e de vez em quando se lançava algum quadro decente. E a pior parte é que, mesmo que não pareça, esse povo tá meio que dando um tiro no próprio pé vendo na obra preferida deles desse jeito, porque eles estão alimentando algo que nesse caso é de fato um problema, que é a
expectativa. Claro, todo fandom tem um grupo de fanáticos que não aceitam de maneira alguma que a obra preferida deles tem alguns problemas. Só que quando esse grupo é desse tamanho e esse discurso ganha a repercussão que ele ganhou, as pessoas começam a se decepcionar com o anime. E aí o grupo que fala mal ganha força, porque eles vão ganhar respaldo de quem viu 100 episódios e se decepcionou. Ou seja, se antes era um preconceito só fundado no tamanho assustador da história, agora se tornou fundamentado também na opinião de pessoas que viram. O que, querendo ou não, torna o discurso errado deles muito mais válido, fazendo sentido ou não. E com isso surge a última pergunta. Ué, então quem reclama de One Piece tá certo? E de novo, não! Muito longe disso. Isso porque não se deve desmerecer o Oda, já que a grande realidade é que o One Piece como história é uma coisa excelente, mas por conta do estúdio que adquiriu ele, boa parte do anime é uma barbaridade, que diferente do que qualquer fanboy fala, sim, tem enrolação pra um santo caralho. Então o recomendável é ler o mangá, se você tiver tempo e disposição, é claro, e se você for meio maluco, você vê o anime. Mas o erro principal dessas pessoas é que muitas vezes não é questão de não vou ver por falta de tempo ou não vou ver porque não quero gastar tanto tempo. É uma questão de a obra é uma merda porque é grande. E nesse aspecto, essas pessoas estão tão erradas quanto os fanboys, porque primeiro de tudo, você não viu pra falar que é ruim. Então isso não passa de achismo e hate sem sentido. Histórias serem gigantescas não é indicativo de má qualidade em nenhum planeta. E a prova disso é o clássico da literatura Os Miseráveis, que tem umas 2.000 páginas só. O simples fato dele ser considerado clássico já desbanca essa ideia, porque se tamanho fosse sinônimo de merda, então era pra ele ser uma merda. E também que até quem viu normalmente justifica esse ódio ao OP por motivos meio sem sentidos, como por exemplo, ele é um shounen genérico aleatório, que como eu disse lá em cima é muito distante da realidade. One Piece é único desde fórmula de arcos até design de personagens, e a prova definitiva disso é que, por incrível que pareça, nisso os fanboys estão certos. Não existe discurso no jutsu e nem poder da amizade aqui. E realmente não tem. O conceito do shounen de duelo de ideais a partir da trocação de socos é levado muito a sério, de uma forma onde o Luffy não tenta quebrar as pessoas na base do eu te entendo ou na base do a força dos meus amigos vai me ajudar. Todos os vilões são sumariamente quebrados na porrada na base do ideal de liberdade, que é o que a obra se propõe a passar e é o que ela passa de forma impecável. E tipo, pra falar a verdade, se você tiver tempo, eu recomendo muito que você tenha pelo menos algum contato, pelo menos através do mangá. Porque mesmo que os fanboys exagerem muito, nem tudo ali é mentira, e pra falar a verdade, muitas coisas se enquadram muito na realidade. One Piece ensina sobre a liberdade, te diverte de uma forma maravilhosa e muito gostosa, traz momentos que fazem qualquer marmanjo chorar que nem criancinha, e trouxe personagens que até hoje são alguns dos que eu mais gosto e que eu sempre vou ter um carinho enorme com. E é por isso que não vale a pena ver o anime de One Piece, mas vale a pena ter contato por outras vias, se você não for esperando uma obra perfeita que não erra em absolutamente nada. Se inscrevam aí para mais vídeos e rogamos pelo fim da Toei Animations.